Hein, amigos? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Lá no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 3. Versículo 23. Veja o que diz lá. 2 Reis 3, 23. Eu vou ler na versão King James atualizada. Então exclamaram os moabitas, exclamaram assustados, diz a minha versão da Bíblia: é sangue! Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. Agora, Moabe, vamos à pilhagem. Os moabitas então olharam para o vale que estava adiante da capital deles, e aos olhos dele o vale estava cheio de sangue. E eles então, observando, gritaram: é sangue! Eles se mataram entre eles. Moabitas, vamos à pilhagem. Essa história conta que foi dessa maneira que os moabitas foram derrotados. Se você for pesquisar, você vai ver que existe uma pedra chamada Pedra Moabita. Pedra Moabita, uma peça arqueológica descoberta em 1860 e alguma coisa, 1800, século 19. Essa pedra moabita tem uma história interessante de como ela foi descoberta, como que ela foi fracionada, como que ela foi juntada de novo. É uma peça valiosa. E a pedra moabita, essa peça arqueológica, ela se refere a esse acontecimento na versão dos moabitas. Na versão dos moabitas. Ela existe aí em algum museu. Ei, amigo, o que aconteceu? O rei de Israel, o rei de Judá, Josafá, adorador, e o rei de Edom se reuniram para lutar contra os moabitas. A Bíblia diz que depois de 7 dias, se você olhar 2 Reis 3, verso 9, eles, depois de 7 dias andando no deserto, eles não tinham água. E diz assim o verso 9: e depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós, será que Yahvé nos reuniu, nós 3, para nos entregar nas mãos dos moabitas? Será que Israel nos reuniu para nos entregar nas mãos dos moabitas? Então eles estavam naquele deserto e estavam desesperados por falta de água. Será que nós vamos morrer? Será que esse é o nosso fim? Quando os moabitas olharam, e na visão deles o vale era cheio de sangue, eles disseram: estão todos mortos, vamos lá só recolher o despojo. Essa palavra que eu estou ministrando para você hoje tem como tema o que os nossos inimigos sonham a nosso respeito, o que eles desejam muito a nosso respeito, o que os nossos inimigos sonham a nosso respeito. Há pessoas, há indivíduos que sonham coisas ruins para mim e para você, para nós. Almejam coisas ruins, têm sonhos ruins. O que eles sonham? Sonham exatamente o que os inimigos de Israel sonhavam: que nós nos aniquilemos uns aos outros. Eles se mataram. O nosso sonho, olha lá, estão todos mortos sem que nós tenhamos que tocá-los. Eles se mataram uns aos outros. Romperam a aliança, declararam inimizade, um atacou o outro e se aniquilaram.
o sonho dos nossos inimigos, o sonho das pessoas infernais, o sonho dos malignos, o sonho do diabo em nossa relação, é que nós nos aniquilemos uns aos outros, que nós nos matemos uns aos outros. O sonho deles é olhar para nós e ver sangue, ver tripas expostas, cabeças cortadas, ver dor, sofrimento, aniquilamento. O sonho do inimigo é que nós nos aniquilemos uns aos outros. Sim ou não? O sonho do inimigo é que nós nos aniquilemos uns aos outros. O sonho de Deus é que nós sejamos uma família unida. Quando nós somos unidos, o Senhor se agrada de nós. Amém ou não amém? Há um constrangimento em nós quando nós somos filhos de Deus e somos desunidos. Há uma dor no nosso coração. Você sabe que ontem eu fui pregar numa igreja e eu tinha um endereço no GPS, fui pelo GPS, era uma base de uma igreja da nossa cobertura que estava sendo organizada ontem. Eu nunca tinha estado lá. Na verdade, eu estive naquele bairro para comprar um carro uma vez junto com a Valéria, mas nunca tinha ido até onde eu fui. Eu cheguei na hora de começar o culto, porque tinha muito trânsito ontem, para sair daqui da igreja, para pegar a rodovia, estava muito trânsito por causa do feriado. Irmãos, eu cheguei no lugar do culto, e eu levei um susto. Um quarteirão do bairro. Ontem estava sendo inaugurada a nona igreja evangélica, de um quarteirão. 9. Eu não estou dizendo que é num bairro, é num quarteirão, da mesma rua. 9. E na hora que eu entrei na igreja, eu contei para a Valéria, eu estava com um sentimento estranho no meu coração, porque eu não esperava, eu nunca vi isso. 9 igrejas num quarteirão. Eram 8, agora são 9. E eu, então, já logo me sentei na frente, e aí começou o louvor, a adoração, e Deus foi preparando o meu coração, porque eu estava... eu nunca tinha visto isso. Como a igreja pode ser tão dividida, meu Deus. Bem, depois Deus foi ministrando no meu coração e tudo bem. Que Deus abençoe aqueles 9, não é mesmo? Vamos abrir a 10ª lá. Oh, brincadeira. Brincadeira. Hein, irmãos? Mas o sonho do inimigo é que a gente seja tudo inimigo. O diabo sonha em ver aquela rua escorrendo sangue, pastor odiando pastor, igreja odiando igreja, crente odiando crente, geração odiando geração, que nós nos degladiemos e que o sangue das nossas veias escorra pela sarjeta, escorra. O que nós podemos fazer para evitar isso? Há um texto em Gálatas 5,14, que a Bíblia diz assim: toda a lei se resume num só mandamento, diz o apóstolo Paulo, Gálatas 5,14 e 15. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você pode repetir isso? Diga: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Põe a mão no ombro do irmão que está do seu lado e repita esse texto de novo. Diga: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fala para o irmão: eu tenho que te amar, meu irmão, como a mim mesmo. Amém? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porém, olha o verso 15. Se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para não vos destruirdes mutuamente. Qual o sonho do nosso inimigo? Não é que a gente se ame como Deus quer
quer resumir a Bíblia, mandamento para os crentes: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o sonho do inimigo é que a gente ignore esse mandamento e que a gente comece a se morder, se devorar, para que a gente se aniquile. Que Deus nos livre disso. Amém ou não amém? Que nós nos livremos disso. Porém, a Bíblia conta que aqueles reis então estavam desesperados. O que nós faremos? Porque nós estamos aqui à mercê do inimigo. Não há água. Estamos 7 dias e não temos água e não temos o que fazer. O rei, que era menos crente, diz para o rei de Israel, Jorão, que era menos crente que o Josafá, diz: será que o Senhor nos trouxe até aqui para nos matar? Josafá, homem adorador, diz assim: tem algum profeta por aqui? Tem algum profeta do Senhor por aqui? E verso 11: existe algum profeta do Senhor por aqui para consultarmos o Senhor? Então um dos servos do rei respondeu: sim, tem um profeta, Eliseu, filho de Safate. Como discípulo, ele derramava água sobre as mãos de Elias. Como discípulo, ele derramava água nas mãos de Elias. E eles então trazem o profeta Eliseu. Olha o verso 15. Quando o profeta Eliseu vem, o profeta diz para eles: eu quero um tocador de harpa. Diga, tocador de harpa. Eu quero um tangedor de harpa. Eu quero um músico. Para que ele queria um músico? Diz o texto: ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. E Deus trouxe uma solução pela boca do profeta. Verso 16. Deus diz, pela boca do profeta: cavai muitos poços nesse vale, porquanto assim fará Yahvé. Eis que não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede de todo o vosso rebanho, e dos vossos animais de carga. E Eliseu diz assim: isso ainda é pouco para Deus fazer. Isso ainda é pouco para Deus fazer. Ele entregará Moabe em suas mãos. Você pode repetir para o irmão: diga, isso ainda é pouco para Deus fazer. Diga, tem coisas impossíveis para nós, que Deus diz, isso ainda é pouco para eu fazer. Amém ou não amém? Então Israel, Judá, estão numa situação desesperadora. Será que nós vamos morrer? Mas o rei de Judá, crente, diz: tem profeta aqui, vamos chamar o profeta. Vem Eliseu, e quando eles vão anunciar, quando alguém vai indicar o profeta Eliseu, a Bíblia não diz o nome de quem indicou, diz que era alguém do exército. Diz: tem o profeta Eliseu. Ele é indicado para isso, porque ele era discípulo de Elias. E diz assim: ele, como discípulo, ele derramava água nas mãos de Elias. Durante quantos anos Eliseu foi discípulo de Elias? Mais ou menos 7 anos. Mais ou menos 7 anos. Eliseu é o profeta indicado para agir em favor de Israel, em favor de Judá naquela situação. Para que os sonhos do inimigo sejam frustrados, nós temos que ser discípulos do Senhor, como Eliseu. Sim ou não? Satanás será frustrado, os inimigos serão frustrados, se nós formos discípulos de verdade, discípulos, como Eliseu foi discípulo. Diga, eu preciso ser discípulo. Eu preciso ser discípulo. Discípulo como Eliseu foi discípulo de Elias. Discípulos. Você tem que ser discípulo. O diabo, olha, eu digo que o diabo não está nem aí por um monte de igreja que possa se abrir mundo afora.
Mas ele deve ficar muito preocupado quando uma igreja começa a fazer discípulos para Jesus. A linguagem, a visão do discipulado, isso sim preocupa o inimigo. Pois quem é que vai trazer uma solução? Nós não temos o que fazer. Há um homem, um profeta, discípulo. Diga, eu sou discípulo. Eu sou profeta. Eu sou discípulo. Sim, nós somos. Por que o inimigo sonha em que nós nos matemos uns aos outros? Porque nós somos discípulos. E porque o Senhor usa discípulos como voz profética, que traz mudança. Sim ou não? Um monte de igreja, um monte de gente, pouca diferença vai fazer. Mas quando nós nos tornamos discípulos, o inimigo vai se preocupar conosco. Um discípulo é ferramenta de Deus para trazer uma transformação num lugar de desespero. O que será de nós? Vamos morrer? Dizia o homem que não era discípulo. O discípulo, profeta, chega e diz: vamos ter um momento de adoração. Não é mesmo? Não desespero, adoração. Precisamos ser discípulos, precisamos fazer discípulos, precisamos contribuir com Deus para que a visão do discipulado se propague. Então ontem eu falei para a igreja lá que eles precisam, no meio daquelas 8 igrejas, eles precisam dar o testemunho deles e ajudar aquelas 8 igrejas que estão ali a entenderem a visão do discipulado. Porque essa é a visão de Deus para a igreja. Sim ou não? É a visão de com cabelão ou com cabelinho, com vestidão ou com vestidinho, com terno ou com bermuda, é para ser discípulo. Cantando harpa ou cantando rock gospel, cantando cantor cristão ou cantando funk, gospel funk, é para ser discípulo, sim ou não, amigo? Com parede preta ou parede branca, é para ser discípulo, sim ou não, amigo? A igreja que quiser fazer frente e frustrar os planos do inimigo, não tem outro jeito, tem que fazer discípulo. Jesus Cristo foi claro: faça discípulo. Olha, se você diz: eu vou sair da igreja porque eu não concordo com a visão, você vai ter que arrumar uma Bíblia só para você. Porque fazer discípulo é doutrina de Jesus Cristo. É doutrina, não é versão da Bíblia. Todas as Bíblias contêm a mesma palavra, o mesmo comando, a mesma ordem. Vão e façam discípulos. Sim ou não? O sonho do inimigo é nos ver aniquilados. Como nós vamos frustrar o sonho do inimigo? Deus usa discípulos. Um discípulo já faz grande diferença. Agora, discípulo é servo. Discípulo é servo. Veja, olha a credencial de Eliseu. Discípulo de Elias, serviu 7 anos. Fazendo o quê? Trazendo água para Elias lavar as mãos, trazendo água para Elias tomar banho. O que esse homem fez durante 7 anos? Tirou água do poço, para Elias ter água para lavar as mãos, tomar banho, lavar roupa. Ele era o garoto de trazer água, ele era o trazedor de água, trazer água. Você pode achar que é pequeno demais para você, se você não é discípulo. Quando a gente é discípulo, a gente serve bem nas coisas humildes, porque Deus nos prova nas coisas humildes, nos humildes começos. Deus não põe a gente lá em cima no grande desafio. Deus começa pelas coisas pequenas. Sim ou não, amigo? Meu Deus do céu. Você vê agora, hoje eu sou pregador de congresso. Olha aqui. Mas onde eu pregava, quando eu comecei a servir o Senhor, Valéria me acompanhava às vezes. Uma vez ela foi comigo num sábado, que nem hoje, no lugar que eu ia pregar. Pediu para a mãe, para o pai dela deixar, e ela foi comigo. Eu era desprovido de riqueza. Então nós fomos de ônibus.
para Cumbica, de Vila Maria para Cumbica. Quando estava lá, no interior de Guarulhos, a polícia parou o ônibus e foi fazer uma revista em todos os passageiros. E estávamos nós dois lá. Eu devia ter nessa época 19 anos, e a Valéria tinha 15, 16 anos. Dois garotos, indo pregar lá no subúrbio de São Paulo, da grande São Paulo. Então, polícia entra no ônibus, revistou ela, revistou eu, com essa cara de crente que eu já tinha. E tudo bem, não tinha ninguém levando nada de errado no ônibus. Mas eu falei para a Valéria, por favor, não conta para o seu pai e para a sua mãe que a gente passou por isso, senão ele não deixa mais você vir. Não é? Senão não deixa mais você vir, olha. Coitadinha. Mas, olha, e onde ela foi comigo pregar, aquela vez, era um salãozinho menor do que qualquer sala de aula nossa aí. Menor do que qualquer sala de aula da igreja hoje. Todas as nossas salas de aula são maiores do que aquele salão onde funcionava aquele trabalho. Não é mesmo? Pois você acha que eu já comecei pregando para congresso de gente ilustre, só profeta de excelência aqui? Pois comecei pregando também lá no subúrbio. Eu lembro de uma vez que eu terminei de pregar, dessa vez a Valéria não estava, graças a Deus, mas um homem apareceu com um facão, dizendo que ia me matar, sem brincadeira, um facão dizendo que ia me matar. E eu perguntei, mas por que você quer me matar? Você riu de mim. Eu disse, não, eu não ri de você, eu nem conheço você. Riu sim, eu vou te matar. Meu Deus do céu, não tinha o que fazer. O diácono que estava comigo tinha 80 anos. O outro irmão que estava comigo era Estevão. Era o tocador de violão. Não tinha nenhuma habilidade. Então, fiquei lá conversando. Eu ficava olhando para ver se a Kombi da igreja estava apontando, né? Bem, a Kombi chegou, o homem estava sentado, desarmado, chorando, entregando a vida para Jesus. Deu tempo de, olha, quase fazer o curso de preparação para batismo. De tanto que demoraram a chegar. Mas quem é que vai nos ajudar? A um homem, a um profeta. O nome dele é Eliseu. Ele era discípulo de Elias. Durante anos, ele levava água para lavar as mãos de Elias. Pois, como é que nós vamos frustrar o plano do diabo? Sendo discípulos e nos amoldando ao serviço humilde, a condição humilde de servir. Amém ou não amém? Se você sonha em ser líder para mandar, pois na igreja do avivamento, líder é quem serve todo mundo. Se você é líder, você serve todo mundo. Se você é líder, você serve todo mundo. Amém ou não amém? Se você é líder, você serve. Se você é líder, você serve. Você é servo. Ontem eu tive até uma situação constrangedora, porque os 12 marcaram uma festa de aniversário para minha esposa ontem. E eu tinha combinado de pregar na igreja lá ontem. E eu disse, como é que eu vou desmarcar de pregar, Valéria? Mas é o aniversário da sua esposa. Sim, mas minha esposa entendeu. Não sei se os 12 entenderam também. Entenderam? Mas sim, eu não pude estar na festa de aniversário dela ontem, porque eu estava servindo. E ela mandou uma mensagem para mim, olha, vem para cá, dá tempo. O restaurante fica aberto até depois das 11 da noite. Eu disse, Valéria, acabei de pregar agora. Não tenho como sair. E cheguei em casa um pouquinho antes dela chegar. Por que a gente chega a ter uma quase pisada de bola dessa? Porque a gente é servo. Você perdeu o aniversário da sua esposa.
Um doce que ela teve. Né? Nunca vi. No meu aniversário eu tenho que ficar lembrando. Ei, festa surpresa dia 20 de novembro. Ei, festa surpresa. Eu falo, em junho eu já começo a avisar. Gente, festa surpresa dia 20. O dela desde domingo que estão fazendo festa. Né? Bem, mas não foi de propósito que eu faltei ontem. Foi por causa, nós somos servos. Amém ou não amém? Diga, eu sou servo. Diga para o Senhor, Senhor, pode me usar nas tarefas simples, nas coisas humildes. Sim, eu não tenho problema de servir no que for necessário. O que é para eu fazer durante 7 anos? É para eu carregar água para o profeta Eliseu? Não tem problema, eu sou servo. O Senhor me chamou, eis-me aqui a fazer o que o Senhor deseja. Amém ou não amém? Pois Eliseu era servo. Passou pelo tempo do serviço e Deus o alçou à condição de profeta. Como nós vamos frustrar os planos do inimigo? Sendo servos, sendo discípulos e servos. Você entendeu isso? Segundo, como nós vamos frustrar os planos do inimigo? Ouvindo a Deus. Ouvindo a Deus. Há algum profeta do Senhor que possa nos trazer uma palavra de Deus? Perguntou Josafá. Há um profeta de Deus, ouvindo a Deus, ouvindo a Deus. Sim, há alguém que pode ser boca de Deus. Há alguém que pode ser boca de Deus. Eliseu. Como que nós vamos frustrar o diabo se nós tivermos ouvidos para ouvir o que Deus tem para nos falar? Amém ou não amém? Ouvidos para ouvir o que Deus tem para nos falar. Nós temos que ter boa vontade para ouvir o que Deus tem para nos falar. A palavra de Deus para nós é primordial, a palavra de Deus é necessária. Amém ou não amém? Eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor em todas as situações e circunstâncias. Se eu tiver ouvidos para ouvir o Senhor, se o Senhor puder falar comigo e se eu estiver disposto a obedecê-lo, o diabo vai ser frustrado sempre, os inimigos vão se frustrar, sim ou não? Fala comigo, diga, Senhor, eis-me aqui, eu e a minha igreja, estamos dispostos a ouvir o Senhor. Pode falar conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém ou não amém? Como que Deus fala conosco? Chega o homem que seria a boca de Deus, o discípulo, o servo, o profeta, Eliseu. E o que ele faz para Deus falar com ele? Ele decide ter um momento de cântico. Eu quero alguém que toque harpa. Eu quero alguém que toque harpa. Eu quero alguém que toque harpa. E aí trazem o músico e a pessoa começa dedilhando, que tocando, começa tocando. E o que Eliseu começou a fazer? Ele deve ter começado a louvar o Senhor. Música serve para quê? Ele então, há um momento de adoração ao Senhor. E enquanto ele está naquele momento, ele pede. Deus vai falar. Mas eu preciso de uma atmosfera de adoração. Eu quero um músico para me ajudar nesse momento. Deus vai trazer uma solução. Deus vai trazer uma solução. Deus vai fazer alguma coisa extraordinária. Mas tem que haver uma atmosfera de adoração. Então note. O diabo, os inimigos foram frustrados. Porque Deus falou. Mas Deus falou numa atmosfera de adoração. Havia um músico. Música começou a ser tocada. E Deus começou a ser buscado. E diz, enquanto a música era tocada, o Senhor começou a falar. E Deus trouxe algo surpreendente. Uma solução que ninguém podia imaginar. Deus desatou o sobrenatural, Deus fez algo inimaginável na atmosfera de adoração. Então, vamos frustrar o inimigo, se nós formos servos. Vamos frustrar o inimigo se nós formos discípulos e servos. Vamos frustrar o inimigo se nós ouvirmos o Senhor. Vamos frustrar o inimigo se nós tivermos uma atmosfera de adoração para Deus falar conosco. Amém ou não amém?
Deus é especialista em dar grandes soluções. Deus é especialista em dar grandes provisões. Deus é especialista em desatar coisas extraordinárias que nós não imaginamos. A resposta de Deus veio no momento de adoração. Qual é o momento mais propício para Deus fazer um milagre no nosso meio? Garanto a você que é do caráter de Deus operar milagres enquanto nós estamos adorando. Nós temos aquele momento que a gente pede pelos pedidos de oração, mas combina com Deus que Ele haja enquanto a gente está adorando ao Senhor. Adoração produz uma atmosfera favorável para a ação de Deus. Amém ou não amém? Por isso nós somos adoradores, por isso nós somos adoradores. A adoração atrai a presença de Deus, atrai a presença, e quando Deus está presente, Ele se manifesta. Amém ou não amém? Diga, adoração atrai a presença de Deus, atrai a presença de Deus, atrai a presença de Deus. No momento da adoração, o Senhor começa a falar através da boca de Eliseu. E qual é a solução que Deus dá? Assim diz o Senhor, verso 16: cavai muitos poços. Cavai muitos poços. Ninguém imaginava aquilo. Cavar poço no deserto. Cavai muitos poços. Ninguém podia sonhar aquilo. Cavar muitos poços. Cavem muitos buracos nesse deserto. Cavem muitos buracos. Assim diz o Senhor, cavem muitos poços nesse vale. Se nós queremos frustrar o diabo, frustrar os inimigos que sonham com o nosso aniquilamento, nós temos que estar dispostos a agir debaixo da direção de Deus. Deus mandou nós cavarmos poços. Então todos agora, com a boquinha seca, com sede, parem de reclamar da sede e cada um cave um poço agora. Disse o Senhor: cavem poços, muitos poços. Cavem poços, muitos poços. Irmãos, para que o inimigo seja frustrado, nós temos que ser pessoas de ação. Pessoas de ação. O milagre só veio, o livramento só veio, a manifestação só veio, porque aqueles homens de Israel e de Judá obedeceram ao Senhor. Deus trouxe, na atmosfera da adoração, Deus trouxe um comando: cavem muitos poços. E se vocês cavarem muitos poços, eu garanto. E aí Deus diz o que ia acontecer: cavem muitos poços. Se eles não tivessem se movido, a solução de Deus dependia da boa vontade deles em se moverem, em fazerem alguma coisa. Deus nos chama à ação, sim ou não? Interessante que o final, o verso 20 de Marcos 16, fala dos apóstolos obedecendo ao Senhor, e do Senhor cooperando com eles, fazendo coisas extraordinárias, manifestando sinais. O Senhor operava enquanto eles faziam a parte deles. Tem igreja onde as coisas não acontecem simplesmente porque o povo se recusa a cavar os poços. Ninguém quer fazer nada além do mínimo. Sim ou não, amigo? Fala para o irmão que está do seu lado: você tem que cavar os poços, amigo. Deus não vai fazer a parte dele se você não fizer a sua. Deus não vai fazer a parte dele se você não fizer a sua. Deus não vai fazer a parte dele se você não fizer a sua. Sim, na atmosfera de adoração Deus nos dá direcionamento, mas por vezes Deus vai mandar a gente cavar poço no deserto, cavar poço no vale seco, cavar poço com 7 dias sem água. Meu Deus do céu, isso vai trazer calo nas minhas mãos. Meu Deus do céu, eu não tenho pá para cavar o poço. Se vira! Mas você pode cavar o poço. Mas minha mão vai doer. Cave o poço. Mas não faz sentido, não tem nuvem no céu. Cave o poço. E aí Deus diz assim:
É interessante, Deus fala assim: cavem muitos poços no vale, porque Deus fará assim: vocês não sentirão vento, vocês não verão chuva, todavia o vale vai se encher de água boa, que vai saciar a sede de vocês e de todo o rebanho e dos animais de carga. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas todo o vale vai se encher de água boa, diz o Senhor. Meu Deus, como? Olha, você quer ver o inimigo frustrado? O sonho do inimigo é que a gente não dê em nada. O sonho do inimigo é que a gente seja aniquilado, que a gente brigue entre nós, cada um vá para um lado. Quer frustrar esse plano? Seja servo, seja discípulo, servo. Ouça o Senhor, produza junto com seus irmãos a atmosfera de adoração e cave o seu poço. Pergunta para o irmão que está do outro lado: o que quer dizer cavar poço? Responda assim: tipo, abrir a sua célula é cavar poço. Sim ou não? Cave o seu poço! Cave o seu poço! Quer ver o diabo possesso de raiva? Quer ver o diabo possesso de raiva? É se a gente esse ano bater o nosso recorde absoluto de célula aberta. Cave o seu poço. Cave o seu poço. Não, mas eu vivo num deserto, eu vivo num vale seco. Cave o seu poço. Mas vai ter calo na minha mão. Cave o seu poço. Mas eu tenho a alma ferida, eu não suporto rejeição. Venha amanhã para ser curado e cave o seu poço. Hoje eu estava preparando a palavra de segunda-feira. Eu comecei a passar mal. Eu tive que sair da minha sala, passar mal e vim aqui para o templo. Vim aqui orar, disse: meu Deus, eu não aguento. Segunda-feira. Você não consegue cavar poço, você é perturbadinho? Vem amanhã e segunda-feira e cave o seu poço. Ou você quer viver o sonho do diabo para a sua vida? Ou você quer que o diabo faça festa quando ele olhar para cá e ver tudo aniquilado? E a gente deitado em cima de poça de sangue? Você quer viver tempos de milagres? Cave o seu poço. Qual é a desculpa? Você prefere continuar na secura? Você prefere continuar no vale seco? Ou quer ver o favor de Deus? Cave o seu poço. Eu ouço o que o Senhor me diz, pois o Senhor te diz: cave o seu poço. Não, mas é que abrir minha célula é um poço muito difícil para eu cavar. Então, ajuda alguém a abrir. Então vai ser co-líder de uma célula. Co-líder. Não, é que co-líder ainda é demais. Então vai ser co-líder. É o ajudante do co-líder. Faça alguma coisa. Sim ou não? Ajudante de co-líder. Co-líder. Tem nada de pejorativo nisso. Fala para o irmão: você está entendendo, amigo? Abra o seu poço, cava muitos poços, contribua, faz a sua parte, meu Deus do céu. Você quer beber a água, você quer frustrar o maligno, você quer que a sua igreja viva tempos extraordinários, mas você não quer cavar um poço. Você quer beber a água limpa, boa, que Deus quer nos dar, mas cadê o poço que você vai beber, que você vai cavar? Não estou esperando o André cavar o poço, eu vou beber do... Todos nós queremos frustrar as expectativas do inimigo. Sim ou não? Diga: eu quero frustrar o inimigo. No que depender de mim, vai ter muito poço cavado. Poços cavados, poços cavados, poços, muitos poços, muitos poços, muitos poços. O que Deus nos pede é uma fração de esforço. A grande obra é Deus que faz. Deus diz: não vai ter vento, não vai ter chuva, mas eu vou inundar os poços de vocês com água boa. Ninguém vai saber explicar, não tem explicação, eu vou fazer. Se vocês cavarem os poços,
Deus está a fim de fazer o nosso ano ser o mais extraordinário, mais extraordinário. Deus está a fim de fazer a gente viver no novo, no novo. Mas como se a gente não se dá ao mínimo, cavar um poço. Diga 2019, eu vou cavar meu poço. Amém ou não amém? Atmosfera de adoração, pois Deus age em nosso meio e nos dá incumbências, serviço, porque serviço é adoração. Amém? Cavar poço. E o profeta Eliseu diz assim: Deus diz que vai dar água para vocês, uma água boa, e ninguém vai saber explicar de onde veio. E aí ele diz assim: e Deus diz, isso é pouco. Isso é pouco. O que vocês estão precisando desesperadamente é de água. Deus diz que isso é pouco. Ele vai dar a vitória sobre os seus inimigos. Seus inimigos vão ser derrotados. E aí, no dia seguinte, quando os inimigos olharam da muralha da capital dos Moabitas para o vale, eles viam sangue cobrindo o vale, mas não tinha sangue. Deus disse que a água era boa, então não diga que era alga na água. Será que era alga na água que fez a água ficar vermelha? Você bebe água com alga para ela ficar vermelha? Mas eles viam tudo coberto por sangue, tudo coberto por sangue. Mas você quer frustrar os planos do inimigo? Então dê um jeito de ficar debaixo do poder do sangue do Cordeiro, meu Deus do céu. Esse é o segredo, isso é a nossa proteção. O diabo vai se frustrar se ele olhar para você e ver que você é coberto pelo sangue. Amém ou não amém? O que nós vamos fazer agora, tomando a ceia do Senhor? Nós vamos declarar: estamos fazendo isso porque a nossa proteção é o sangue de Jesus. Enquanto o inimigo olhar para cá e nos vir cobertos pelo sangue, não de um que matou o outro, mas de um que morreu por todos. Esse sangue que o inimigo olha, o inimigo que é espírito, olha e vê aqui, não é o sangue de um matando o outro, é o sangue do único que morreu por todos nós. Enquanto nós estivermos debaixo desse sangue, ninguém nos vence. Até as coisas ruins que fizerem contra nós vão contribuir para o nosso bem. Sim ou não? Até as coisas ruins que fizerem contra nós, não é mesmo? Até as coisas ruins que fizerem contra nós, aqueles seus amigos, né? Até as coisas ruins que fizerem contra nós vai contribuir para o nosso bem, se a gente está coberto pelo sangue de Jesus. Amém ou não amém? Diga: eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. E Deus diz assim: isso que vocês me pediram é pouco, eu vou fazer mais. Hein? Como Deus é generoso. Quando a gente se coloca do jeito certo diante dEle, Deus faz mais do que a gente pede. Ele é poderoso para isso. E Ele tem esse caráter de querer nos abençoar sobremaneira. Você entendeu, sim ou não? Então fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. E veio assim: a água brotou, eles mataram a sede, e o inimigo morreu. E virou história. Estamos nós aqui para fazer história também. Amém ou não amém? Uma igreja para fazer história. Não uma história de vexame, não uma história de vergonha, mas uma história gloriosa. Estamos aqui para fazer história. Amém ou não amém? Até aqui o Senhor tem nos usado e nos feito viver uma história muito linda, mas isso
é só o começo. Se nós formos discípulos, servos, discípulos, se parar de corpo mole e cada um abrir o seu poço, meu Deus do céu, o que Deus vai fazer através de nós? O que você me pediu? Isso é pouco, vou te dar o que você não pediu. O que você me pediu? Isso é pouco, vou te dar mais. Não é mesmo? Imagina Deus dizendo para você: isso que você está me pedindo é pouco, vou te dar mais. É só a gente fazer a nossa parte. E o inimigo, desesperado, frustrado. Amém ou não amém? Levanta a sua mãozinha linda para o céu. Levanta essa mãozinha linda que vai cavar poço. Essa mãozinha linda de adorador, que não se importa de servir água, se esse é o teu serviço, porque você é discípulo e é servo. Ninguém chega ao nível de profeta, de líder, se não é servo, se não é discípulo, se não se sujeita às coisas humildes. Bendito seja o nome do Senhor. Ora comigo no seu lugar, diga: meu Deus, obrigado pela tua palavra. Eu sei que o maligno tem planos horríveis contra nós, mas eu declaro: os planos do maligno, todos eles serão frustrados em nome de Jesus. Eu entendi tua palavra. Junto com os meus irmãos, eu declaro em nome de Jesus: os planos do maligno estão fadados ao fracasso, serão frustrados. Todo intento do diabo contra a minha vida, contra a minha igreja, é fracassado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa igreja não vai se aniquilar, porque nós temos um sangue sobre nós, e é o sangue de Jesus. Eu estou debaixo da proteção do sangue de Jesus. Eu sei o que Jesus Cristo fez por nós. Igreja Batista Vida Nova pertence ao Senhor Jesus Cristo. É o sangue dele que foi derramado. Bendito seja o teu nome, Senhor. Somos servos, somos discípulos. Diga: eu sou discípulo. Eu sou discípulo porque eu tenho a visão de Jesus. Igreja Batista Vida Nova é uma igreja de Jesus Cristo, e tem um chamado, uma vocação, uma missão de fazer discípulos. Eu sou discípulo. Diga para o Senhor: meu Deus, eu tenho sede de te ouvir. Fala comigo. Eu sou teu adorador. Esse é um lugar de adoração. Bendito seja o teu nome. Eu quero ouvir a tua voz, porque nesse lugar o Senhor é adorado. Fala conosco, que nunca falte a tua palavra para a Igreja Batista Vida Nova, porque neste lugar o Senhor é adorado. Não há outro, não há outro, não há outro. Só o Senhor é digno. E Igreja Batista Vida Nova é um altar de adoração ao Senhor, o Deus de Israel. Não há outro, só o Senhor é digno de ser adorado neste lugar. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração nós dedicamos ao Senhor, ao único, ao Deus de Israel, ao nosso Deus e Pai. Bendito seja, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero dizer para o Senhor: eis-me aqui para cavar poços. Eis-me aqui, eu vou cavar os poços, porque eu creio que as águas virão, o mover do Senhor virá. Eu creio que o Senhor vai cooperar conosco, e coisas tremendas, coisas maravilhosas, o Senhor vai fazer no nosso meio e através de nós. Já eu creio, esse é o tempo de nós vivemos coisas extraordinárias, feitas pela mão do Senhor, sem vento, sem nuvem, extraordinárias, sem vento, sem nuvem. Os poços vão se encher de água boa. Esse é o ano dos nossos poços se encherem de água boa. Bendito seja o nome do Senhor.
Faz assim com a sua mão, ó. Diga: Senhor, eu creio. O Senhor tirou da mão do inimigo e colocou nas nossas mãos. O Senhor tirou das mãos do inimigo e colocou nas nossas mãos. O Senhor tirou das mãos do inimigo e colocou nas nossas mãos. Eu declaro em nome de Jesus, eu não abro mão de tudo que o Senhor confiar à tua igreja. Recebemos, receberemos e serviremos ao Senhor com tudo que o Senhor tirar do inimigo e colocar nas nossas mãos. Bendito seja o teu nome. Os poços vão se encher. Os poços vão se encher de água boa. E o Senhor vai tirar da mão do inimigo e vai colocar nas nossas mãos. Eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Dá um aplauso lindo para o Senhor.